Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui na EJC, Escola Jornada da Consciência, aula 25. Muita coisa já foi compartilhada aqui, pessoal. Praticamente um ano de trabalho, fico muito feliz com esse caminho que nós estamos trilhando. Às vezes a gente quer acelerar as coisas, mas na verdade tudo tem o seu tempo, né? Na temperança ali, no tempo de Deus, as coisas acontecem, porque para tudo florescer, para tudo que tem que florescer, é necessário com que, né, crie raiz, com que amadureça para que possa crescer firme. Então a gente não tem pressa, a gente vai buscar a profundidade sempre. E aí eu fico muito feliz de toda quarta-feira aqui, né? A cada 15 dias da gente se reencontrar e continuar nessa tarefa de buscar a expansão da consciência para que a gente, através dessa frequência, possa ir, de alguma forma, contribuindo para a transformação do planeta, que necessita tanto de cada um de nós. E hoje, aqui com o tema da aula 25, o tema A Grande Missão, chamado Zair, que é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, ele diz aqui, abre aspas, há um momento em que ignorar o chamado dói mais do que obedecê-lo. Fecha aspas. E aqui tem tudo a ver com o que a gente tinha falado nas outras aulas sobre consciência. Que é uma coisa que tem que ser, talvez, o pilar, né, a espinha dorsal aqui da EJC, né, até porque tem a Escola Jornada da Consciência, e a consciência é vista por vários ângulos. Então, quando eu vi essa passagem, eu entendi que Jesus deixa bem claro o que nós tínhamos que fazer a partir ali da ressurreição, né, no domingo de Páscoa. Então, na semana passada, eu passei uma Semana Santa bem intensa, num processo interior profundo. O meu corpo físico também estava, como é que fala? Expressando isso, me senti muito cansado, a necessidade de ficar mais para dentro, né? É, eu achei até que estava com algum problema físico, comentei isso com a Aline e tal, num processo particular meu físico, que eu falei que tinha alguma questão espiritual em si. E ali, tentando vivenciar dentro do que dava, né, aquela Semana Santa, a gente chega no domingo de Páscoa, no dia da ressurreição, teoricamente renovados, transformados, né, ressurgindo ali em espírito, para quê? Qual é o caminho a partir dali? Né? Porque parece que nós chegamos no ápice, né? Então, digamos que a gente fez um processo de transformação, de limpeza, de buscar se interiorizar para transformar. Existe a ressurreição, o ressurgir, mas para onde? Para quê? Né? O que fazer com isso? Que, teoricamente, eu fui buscar, né, no período da quaresma, da transformação, da Semana Santa. E aí eu achei que essa parte cairia muito numa aula aqui para a gente, muito bem numa aula para a gente, da continuação sobre a consciência. E aí, seguindo aqui, a gente vai trazer no primeiro slide, né, segundo slide, entendendo o Evangelho de Mateus, do capítulo 28, versículo 29. Né, o verdadeiro ide, porque aí Jesus diz, né, aos discípulos, para que eles saiam pelo mundo, né? Então tá aqui, ó. Ir não é sair pelo mundo, é sair de si, é romper a inércia, atravessar o ego e responder ao chamado da consciência. É tornar-se caminho para que outros despertem. Aqui, quando a gente traz essa primeira passagem aqui, e aqui embaixo está, né? O id começa quando você o id começa quando você para de fugir de quem foi chamado a ser. Lembra que o maior pecado é não ser aquilo que eu me propus a ser, né? Que a gente já comentou em algumas aulas. Então aqui, quando a gente olha para essa questão do que a gente precisa fazer depois de atingir, por exemplo, eu dou um salto evolutivo, subo um degrau, o que eu faço com isso?
Então, Jesus, ali naquele momento, ele prepara os discípulos para a continuação daquela obra. Então, pessoas comuns, como cada um de nós, né, que Jesus buscou para estar junto deles e seguir essa obra. A questão é que para que eles saíssem para o mundo, cumprindo aquela tarefa a qual Jesus disse que eles eram totalmente capazes de fazer, eles precisavam sair de si mesmos. Então, você tinha ali Pedro tendo que lidar com as questões dele, de ter renegado a Jesus, eles lidando ainda com a questão da traição, né, de Judas, que é colocada ali, cada um no seu sofrimento interno, seres normais, como cada um de nós, mas entenderam que tinham uma tarefa a cumprir. E para isso eles precisavam deixar para trás todas essas questões. Não é renegado, mas é apesar de atravessar o ego para romper essa inércia que muitas vezes a gente fica parado ali naquela questão das dores, dos traumas, que é um gancho muito para o momento atual. Que quando a gente vai buscar hoje, né, a gente fala da internet porque é onde a gente busca o conhecimento, né, busca a informação, a gente vê muitas pessoas trabalhando trauma, né, trabalhando medo. E isso faz muitas vezes com que a gente fique preso e rodando atrás disso, até como uma justificativa de estar buscando o quê? Peraí, Júnior, acho que o teu áudio está ligado. Essencial para uma... Aí, dando a desculpa de estar tentando buscar qual é o caminho, né? Buscar qual é a minha maior dor, qual é o meu maior trauma. E naquele momento ali, que os discípulos estão com Jesus, eu acredito que isso foi totalmente exposto de dentro de cada um deles, assim como isso tem sido exposto de dentro de cada um de nós, tá? E aí, o que que a gente faz com tudo isso? É necessário com que a gente saia da inércia, e isso é uma coisa que a gente vai falar mais vezes aqui. Então, a gente indo para o próximo, aqui é a questão do chamado, né? O chamado. O maior risco não é errar o caminho, é ignorar o chamado. E aqui, né, a gente está vendo a imagem deles compartilhando aqui na mesa, e quando a gente fala que o maior risco não é errar o caminho, é ignorar o chamado, é sair daquela inércia que eu disse no slide anterior. Por quê? Não existe o certo e o errado. O que existe é a minha verdade nesse momento. O que existe é a verdade do meu coração nesse momento. Eu posso me equivocar, mas a questão é que para que haja o toque divino na nossa vida, para que a espiritualidade possa nos envolver, ou digamos assim, que o Espírito Santo possa nos habitar e tocar as nossas vidas, é necessário com que haja um movimento. O universo é constante movimento. Então, o Evangelho, né, a Bíblia, ela é um tratado quântico também, né? Se a gente olha ela com os olhos um pouco mais profundos. Por quê? O universo é movimento. E aqui Jesus diz, né, o maior risco não é errar o caminho, é ignorar o chamado. Então, ele está nos chamando a sair da inércia e a ir ao movimento, certo? E é a partir desse movimento que eu vou consertando as coisas que não estão ainda apaziguadas dentro de mim. Então, eu posso hoje ter uma verdade, amanhã eu expando um pouco mais e eu alargo a minha compreensão. E isso, para mim, é o que a gente mais tem que se apegar no momento. Quantas pessoas estão na inércia? Em que partes da nossa vida nós estamos na inércia? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer diariamente. Essas perguntas, elas nos trazem ao movimento. Quando a gente faz uma pergunta dessa, onde na minha vida está tendo a inércia, né? Onde eu estou parado? Automaticamente vai vir algo onde eu preciso transformar. Então, é uma decisão diária de eu seguir esse chamado. Chamado do quê? Óbvio que quando você tem Jesus como um catalisador, um gatilho para isso, né? Cada um vai buscar, mas a gente tem aqui Jesus também, né? Como um grande norte. É esse o chamado. É o chamado daquilo que eu acredito como transformação para mim e para o mundo. E aqui a gente traz, né? Há um chamado silencioso que atravessa a sua consciência. Todo mundo, em algum momento da vida, vai sentir esse chamado. Geralmente, a gente sente esse chamado através de um momento de dor, né? E não de consciência.
E aí é onde está o pulo do gato. Se a gente conseguir começar a se movimentar pela consciência, o nosso caminho ele é mais reto, ele é mais direto, ele flui mais. Então a gente entra na nova lei que vai, digamos, governar a Terra, que é a lei do ciclo, como diz o Trigueirinho, que nós passamos a evoluir através de ciclo após ciclo e não ficar numa roda reencarnatória, basicamente parado no mesmo lugar. Essa é a grande, é o grande pulo do gato na questão. Então, aqui no segundo, né, que isso não vem de fora, já habita em você, é o quê? Quando eu busco a conexão com algo superior ou divino, o que que eu faço? Eu tenho isso dentro de mim, né? Se eu acredito que eu tenho uma partezinha dentro de mim que também é Deus, ou minha luz, o meu eu superior, e eu busco essa conexão, o que acontece? Existe um fio me conectando à fonte, ao gerador. Automaticamente, quando de alguma forma, através da minha oração, da minha meditação, da elevação do pensamento para algo superior, essa intenção toca lá. Quando ela toca lá, eu recebo o impulso daquilo que me criou, do meu gerador, do meu criador. E aí o que acontece? Começa a vibrar dentro de mim. É onde eu começo a entender o chamado, onde eu começo a me inquietar e aonde há a necessidade do movimento. Por quê? O conhecimento sem uma ação, ele vai gerar aflição, ele vai gerar agonia, porque eu entro em incoerência. E nesse momento, grande parte das pessoas, é, até que chegam aqui no próprio consultório, ou que eu converso, né, nos lugares que a gente recebe as pessoas para, de alguma forma, auxiliar, geralmente as pessoas dizem, eu sei onde é, eu já sei o que precisa ser feito, e ela chega em incoerência, geralmente num estado de ansiedade ou depressão. Por quê? Porque não existe a ação. E aqui no terceiro, né, o que impede não é a ausência de direção, mas a resistência em escutar. O que impede não é a ausência de direção, mas a resistência em escutar. E escutar o quê? A voz de Deus, a voz da minha intuição ou da minha consciência. Então, a direção, ela sempre existe. A questão é, por que que eu resisto em escutar essa voz? Porque ela geralmente é diferente daquilo que eu quero, que é onde está baseado o ego. Entende onde está a trava do negócio? Então, a grande questão está, quando eu peço, eu vou receber. Deus não escolhe alguns poucos para tocar, é a todos. A questão é que se eu resistir a escutar o que é melhor para mim, eu vou ficar nessa inércia e não vou seguir o meu chamado. Porque se eu busco, é porque eu acredito que tem algo superior que possa me impulsionar a melhor. Mas se eu deixo nesse momento o meu ego ficar ali, não, mas eu quero, eu estou certo, eu acho que tem que ser aqui, eu não entro no fluxo, no flow, né? Eu não entro nos trilhos ou eu não me jogo ali no rio. Eu só fico na beirada. Então a questão é essas três partes aqui que a gente colocou, um, dois e três, se a gente consegue entender isso aqui, a gente dá o próximo passo. E eu queria muito, eu falei muito hoje aqui no consultório sobre isso, e eu vou falar com vocês hoje que, literalmente, nesse momento, o que a gente necessita é de ação. Principalmente por a gente estar no ano 1, né, um ano de concretizar novas coisas, de botar em movimento. Então, essa é a energia, não só planetário, né, mas individual também, porque o planeta ele segue o rumo dele e nós que devemos nos colocar no trilho. Então, quando a gente está trazendo essas informações, é para que a gente entre nesse trilho e caminhe conforme a evolução do planeta, porque o planeta ele está seguindo o caminho dele, né? Então, a gente indo para o próximo slide aqui, a gente vai chegar no a grande missão. A grande missão, essas imagens estão bonitas hoje aqui, né? Eu adoro as imagens dessa forma aqui. A grande missão, ide e fazeis discípulos. Ide e fazei discípulos. Não como ordem distante, mas como um princípio vivo. Um chamado que atravessa o tempo e se revela na consciência de quem está disposto a ouvir.
Um chamado que atravessa o tempo e se revela na consciência de quem está disposto a ouvir. Não é uma voz do passado, não é uma voz do passado, é um chamado que continua acontecendo em você. Então, quando Jesus, né, ele, digamos, cumpre a missão dele e volta a junto do Pai, ele deixa aqui um caminho a seguir. Então, esses discípulos saem, digamos, evangelizando, buscando novos discípulos para que essa obra continue. Mas isso só vai se revelar naqueles que estão dispostos a ouvir. Então, os discípulos, naquele momento, eles começam a agir conforme aquilo que eles receberam de Jesus. Porque Jesus dizia, né? Vocês podem fazer coisas iguais ou maiores do que eu. E naquele momento, os discípulos tomam isso para eles, até por tudo que eles passaram ali, né, naquele momento da Semana Santa, conjunto com Jesus, confiam plenamente que eles têm aquilo dentro deles e passam a evangelizar, a curar e a tocar o coração de todos aqueles que estão abertos. Então, hoje, nós devemos agir, cada um de nós, como um discípulo. Um discípulo do quê? Um discípulo daquilo que eu acredito. A gente está falando em Jesus. Mas se eu for buscar em Buda, eu também vou ter informações e um caminho de transformação. Se eu acreditar em Krishna, o outro vai acreditar no Orixá. Seja lá o que eu busco, nós devemos agir como discípulos ou como apóstolos daquilo que eu acredito como verdade de transformação. Mas a gente trazendo para Jesus, os discípulos saem cumprindo a obra. E naquele momento, eles começam a realizar prodígios, né? Tem alguns livros que contam a história do cristianismo primitivo e mostra o que os apóstolos faziam. Né? Na própria Bíblia, no livro de Atos, fala muito sobre isso, né? O que os discípulos fizeram depois digamos, da morte de Jesus. Então, eles começaram a simplesmente replicar aquilo que eles tinham recebido. E aí cabe uma reflexão. O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós já recebemos? Essa é a grande questão. Porque essas informações já chegaram até nós. A busca, basicamente, ela se concluiu nesse sentido. Por quê? A gente não necessita de mais informações. A gente já necessita agir através dessa fé que já deve estar incorporada em nós, que não é acreditar, é simplesmente manifestar. E os discípulos passam a fazer isso, cumprindo essa grande missão, que até hoje conduz grande parte aí da humanidade. Né? A gente pode fazer várias ressalvas, falar várias coisas, mas a partir da missão dos discípulos e dos apóstolos é que os ensinamentos de Jesus se perpetuam. Entende a importância de cada um de nós? Então, aqui a gente coloca até, já colocando o foco nos apóstolos e nos discípulos, é onde a gente tem o verdadeiro exemplo. Por quê? Jesus, ele é um grande exemplo e um grande norte. Só que quando nós vamos falar dos apóstolos e dos discípulos, nós estamos falando de pessoas no mesmo patamar, digamos, que a gente. Então, eles cumpriram a tarefa deles, assim como nós devemos cumprir a nossa dentro de toda a busca que nós já tivemos. Que busca é essa? Aí que eu queria que a gente fizesse uma reflexão de novo, que é o seguinte: não é só relacionado a essa vida. A quantas vidas nós estamos buscando? Porque se hoje nós estamos falando disso aqui, não quer dizer que a gente despertou para essas verdades espirituais agora, nessa vida. Cada um aqui, né, eu acho que eu já conversei com a grande maioria de vocês, e tem uma bagagem espiritual que não é só de agora. Então, nesse momento, nós devemos expressar essa síntese de tudo que nós somos. E cada um vai buscar, nesse momento, o gatilho, a faísca, né, ou a fagulha que vai fazer acender em mim o que eu já tenho, que é o impulso da transformação. Então, nesse momento, não existe ali a gente ficar conjecturando com as coisas. A gente vai trabalhar exatamente nisso que está escrito aqui, o verdadeiro ir, né? E qual é o verdadeiro ir?
nem toda permanência, nem toda permanência é propósito. Muitas vezes é apenas uma fuga bem justificada. Nem toda permanência é propósito. Muitas vezes é apenas uma fuga bem justificada. É, essa questão aqui do propósito, a gente pode, muitas vezes, trazer assim, uma questão do karma, né? A permanência, ela muitas vezes é justificada porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito a cumprir, eu tenho uma tarefa a fazer, né? Mas, na verdade, muitas vezes ela é apenas uma fuga, que ela é tão bem embalada, tão bem justificada, que eu passo uma vida acreditando nisso e fazendo com que pessoas acreditem naquilo também, né? E ir não é apenas mover-se, é romper. Porque quando eu não tenho o ato de romper, pessoal, eu saio da zona de conforto e entro na zona de segurança, que é um falso agir. Então, eu tenho pequenos lampejos para que eu possa amansar minha consciência de que eu estou fazendo algo, mas, na verdade, eu apenas estou me movendo na minha zona de segurança, mas eu ainda estou preso por uma coleira. Então é necessário que rompa, que a gente rompa com aquele velho eu. É deixar o lugar interno onde você se aprisiona. É o romper com o quê? Com as minhas dores, com os meus sofrimentos, com os meus traumas. Não tem outro caminho. O entendimento disso tudo nós já temos. A questão é o romper. E eu rompo de que forma? Colocando força em direção ao caminho que eu quero seguir. A verdade no meu coração. É quando a consciência decide avançar, mesmo sem garantias. Mesmo sem garantias, o mergulho no nada, a vivência da fé. Da mesma forma que os discípulos e os apóstolos ali, eles não tinham nenhuma garantia. Eles apenas confiaram naquele impulso e em todo aquele conhecimento que eles receberam do Mestre. Agora, a garantia de que desse certo, ninguém tinha. Eles simplesmente vivenciavam a fé. Eles não acreditavam, eles foram tocados por isso. O medo se veste de prudência. Muitas vezes, o excesso de prudência, né, o excesso de planejamento, na verdade, está escondendo medo, né? Então, eu tenho que olhar para a minha vida e entender aonde eu sou prudente demais, aonde eu demoro demais para decidir, por que que eu demoro tanto para agir? E muitas vezes nessa demora, as oportunidades passam. Automaticamente, eu não tenho mais um comprometimento ou a responsabilidade de decidir. Por quê? Porque o medo me paralisou. E o conforto se apresenta como paz. E o ego sustenta uma identidade que aprisiona. Então, muitas vezes, a matéria ela traz esse conforto que vai dizer para essa pessoa: ah, eu estou vivendo em paz. E o que é estar vivendo em paz? Quando eu olho à minha volta e, teoricamente, tudo aquilo que é do modo de sobrevivência está ajustado, esse conforto eu posso traduzir como paz. Mas essa paz interior ela só vai ser real quando ela for sustentada pela identidade real, o verdadeiro eu, e não pelo ego. Porque senão eu estou me escondendo de mim mesmo. Geralmente através do quê? Culpa, medo e vergonha. Culpa, medo e vergonha. Essas três emoções, elas bloqueiam totalmente o nosso chakra básico, o nosso chakra de enraizamento, que deveria estar conectado junto à Mãe Gaia, para que eu pudesse absorver a força vital necessária e o magnetismo necessário para que eu tivesse o quê? Força, coragem e determinação, que é o que faz eu ter o impulso de romper. E esse é um dos trabalhos, dos maiores trabalhos que eu tenho feito aqui no consultório. Muitas vezes a gente está falando chakras superiores, conscientes, terceiro olho, né? De coisas superiores. Mas a gente está ainda preso pelas emoções negativas de medo, culpa e vergonha. Então, quando a gente fala de romper, eu não rompo pelo intelecto, eu rompo pela força. Mas pela qual força? Pela força bem equilibrada da consciência. Assim como está em cima, é embaixo. Eu preciso estar em coerência entre chakras superiores, chakra coronário e chakra básico.
E muitas vezes a gente tem a tendência em deixar as coisas que são mais do magnetismo, mais terra, de lado quando está buscando um caminho espiritual. Só que aí nos vai faltar a força de quê? De romper com tudo isso, que geralmente está ligado a um chakra básico adoecido através da culpa, do medo e da vergonha. Então, a partir do momento que eu enraizo, que eu busco a força da mãe terra, do magnetismo, da força vital, eu vou ter a coragem, a força e a determinação de fazer tudo isso. Então, abrindo aspas aqui embaixo, há quem se move o tempo todo e ainda assim nunca tenha saído de si. Há quem se move o tempo todo e ainda assim nunca tenha saído de si. Esse mover-se pode ser mover-se pelo mundo, mover-se através de relacionamentos, de amizade, de religiões, de busca. Mas essa pessoa ainda está presa dentro dela mesma, porque ela não conseguiu romper de vez com esse velho eu. Então, toda essa busca ela fica superficial. Por quê? Porque quando há um verdadeiro rompimento com aquilo que para mim não faz mais sentido, isso vai se expressar no meu dia a dia, na minha paz. E esse caminho é um caminho muito pessoal, é um caminho muito individual. Por quê? Eu posso aqui passar horas falando para você de coisas bonitas, falando de coisas elevadas. Então, teoricamente, vocês vão ter essa visão minha. Concordam? Mas e por trás? Só eu conheço meu coração, digamos assim. Na hora que eu deito e durmo, é onde essa consciência ela vai se expressar mais. Por isso que hoje as pessoas estão com tanta dificuldade em dormir. Entende? Por que que a insônia é algo que, se você conversa de cada 10 pessoas, eu vou falar mais da metade tem problema em dormir ou pegar no sono. Por quê? Porque naquele momento ela está sozinha com ela mesma. Ali ela não tem como mentir. E aí você vai ficar envolto em tudo aquilo que você talvez tenha fantasiado para o mundo externo durante um dia todo. Então você sabe exatamente quem você é, exatamente o que você não soltou, exatamente aquilo que você deveria ter feito diferente, aquilo que você está em coerência. E aí eu vou ter a dificuldade de dormir. Isso é uma coisa que, por exemplo, a pessoa ela vem aqui no consultório e tem uma maca. Uma maca, inclusive, aqui, ó, que é de um amigo muito especial que estou fazendo usufruto aqui, né, Raimundo? A maca é muito boa e confortável. E aí a pessoa chega e fala assim: ah, meu maior problema é insônia. Meu maior problema é dormir. Aí você conversa com a pessoa, tenta entender e tal, tô tomando remédio para dormir e não durmo. Aí ela pega e deita na máquina. Dá 5 minutos ela dorme. Dorme de apagar. Aí eu mesmo fico olhando assim, às vezes eu falo, misericórdia, a pessoa chega, ela tá numa maca, que não é a cama dela, com uma luz aqui, com um barulho, né? Não é tão confortável como o ambiente dela, e por que que ela apaga? Porque no momento que você está realizando um trabalho energético, espiritual, você está afastando tudo aquilo que não é da criação dela, da criação do ego, né? Da mente, daquela personalidade, mas não dela que eu digo do eu superior, da sabedoria interna. Quando você afasta isso, automaticamente a pessoa relaxa. Então, o trabalho energético e espiritual, seja ele qual for, pode ser uma oração, pode ser uma meditação, ou pode ser você buscar alguém que vai realizar uma apometria. É de afastar aquilo que está nos impedindo de acessar o nosso melhor ou de expressar o nosso melhor, para que eu possa voltar à coerência e romper com o velho eu. Porque senão você volta sempre no mesmo problema. Então, o sono, ele é um grande termômetro de como está a minha consciência. Então, eu fui buscar ajuda lá atrás porque eu tinha insônia com 17 anos, né? Eu já comentei com vocês. Eu não dormia. Tomava Dramin, tomava Pasalix, que é aquele remédio natural. Tomava um monte de coisa, até que minha mãe falou, meu filho, vamos buscar ajuda, né? Tá dando, né? E ali você vai entender o porquê. Porque quando eu deitava, eu ficava pensando em tudo que eu estava fazendo. E que naquele momento não eram coisas que, digamos assim, eram
para a evolução, né? E junto disso existia a sensibilidade, a mediunidade, esse tipo de coisa que é mais fácil de ser consertado. Então, isso tudo que a gente está falando até agora aqui, do propósito, do verdadeiro ir, da transformação, que é o romper, é para que eu viva mais em paz. Então, qual é o principal objetivo de um tratamento terapêutico? Ao meu ver, tá? Do Igor. É a pessoa estar em mais paz e mais bem-estar. Se ela consegue sustentar isso, é porque o caminho está certo. Não é medindo a aura, vendo o chakra, não, é o interior. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é para que a gente entre nesse caminho de coerência, de paz, de tranquilidade interior, tá? E aí, a gente seguindo aqui para mais um slide, a gente entra aqui no paradoxo do ir, né? Qual é o paradoxo do ir? Para alcançar todas as nações, comece com uma pessoa. A maior missão da história começou com 11 homens numa montanha. O alcance universal começa no passo mais próximo. Então, é muito comum nós termos uma meta muito grande, né? Então, eu quero falar para o mundo. Mas, se eu não consigo falar nem para mim, nem me escutar, ou se eu consigo ter uma conversa coerente com aqueles que estão mais próximos, como eu vou levar algo para o mundo ou para as nações, né? Então, você percebe que aquela história que ele está falando aqui, né, do Evangelho de Jesus, ela começou com um homem que juntou mais 12, que saiu um, que... E começou dali tudo que a gente está falando agora. Então, a nossa missão é exatamente essa. Que isso seja feito dentro do nosso núcleo familiar. E se em algum momento eu puder ter a possibilidade do alcance maior, é por aquilo que eu já sou e não pelo convencimento. Então, para ir para fora, você precisa ir para dentro. É o único caminho que tem, para dentro. Ir é um verbo externo, mas o maior obstáculo é sempre interno. A decisão começa no silêncio da consciência. A decisão começa no silêncio da consciência. Esse silêncio da consciência, né, e a decisão, essa palavra decisão, ela é muito importante, né? A decisão, ela faz com que eu saia da inércia. Então, eu decido agir. Eu decido romper. O que tem causado muito sofrimento nas pessoas é não decidir. Então, eu não decido fazer tal coisa. Eu não decido sair de um relacionamento. Eu não decido sair de um trabalho. Eu não decido romper uma amizade. Eu não decido romper com aquela religião que já não me sustenta mais. Essa decisão que eu estou falando são decisões que devem ser baseadas na consciência. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu ouvi de uma pessoa, de uma paciente muito especial, que me falou uma coisa que me tocou tanto que eu marquei aquilo. E já eu falo. E aí ele diz aqui, ó, fomos enviados antes de estarmos prontos. Fomos enviados antes de estarmos prontos. Alguns discípulos ainda duvidavam quando receberam a missão. A prontidão não é pré-requisito, é consequência do ir. Então, nós nunca vamos estar prontos para algo, nunca. Então, o que a gente precisa fazer? Agir. Nós precisamos ir, porque é através da experiência que eu vou adquirindo a confiança, que eu vou experimentando, e eu vou trazendo para mim aquilo que eu acredito, mas ainda não consigo vivenciar. Na inércia não existe isso. Na inércia não existe o experienciar, não existe o experienciar, não existe a maturidade na inércia. Existe a intelectualidade. Existe eu estar com a mente ali muito bem afiada. Mas sem a ação, sem o ir, a gente não chega na sabedoria. A sabedoria, ela vem através da experimentação daquilo que eu acredito. A missão transforma quem é enviado, não só quem recebe. A missão transforma quem é enviado, não só quem recebe. Ir não é apenas dar.
também é receber. A fé cresce no exercício. O propósito se revela no caminho. E aqui, a gente só vai conseguir chegar nisso quando toma uma decisão. Aqueles homens decidiram seguir Jesus. Por quê? Porque eles foram tocados. Porque eles foram chamados. E é isso que tem acontecido com cada um de nós. Ou que deve acontecer. Quando eu for chamado, quando eu for tocado, eu tenho que escutar essa verdade do meu coração, essa voz do meu coração. E aí, esse romper, que é colocar em movimento, que é fazer com que exista essa fé no exercício, né, que vai se revelar no caminho, é mais ou menos assim. Eu olho com consciência, eu observo o que aquele mestre está dizendo, o que aquele Jesus está dizendo naquele momento. Eu passo a acompanhar, eu sou tocado, eu sinto um chamado de segui-lo. E aí o que acontece? Em algum momento eu tenho que tomar uma decisão, que é deixar para trás tudo aquilo que eu acredito, ou muitas vezes tenho de mais valor, para seguir aquilo que está tocando o meu coração. Então, eu posso deixar para trás bens, terras, pai, mãe, família, para seguir algo que eu fui tocado, né? Então, na Bíblia traz várias questões. E basicamente é assim, pessoal. Quando nós temos um objetivo, quando nós somos tocados, e nós já vimos uma situação por todos os ângulos, e ali a gente está tentando buscar essa paz interior, a serenidade, a felicidade. É necessário que quando a gente chegue à ilha, nós queimemos os barcos ou afundamos os navios, para que não haja a possibilidade de voltar. Isso é algo muito importante de ser feito. Isso é o romper. Isso é algo que a gente. Eu vou até escrever aqui para que eu esqueci o nome da pessoa, e eu achei isso muito forte. Então, quando a gente entende um caminho, é necessário com que a gente queime os barcos. É necessário com que a gente afunde os navios. E isso é atribuído ao conquistador espanhol Hernán Cortés, em 1519, que ele dizia o seguinte: quando eu chego em algum lugar, eu sei que ali é onde existe a transformação, eu tenho que queimar esses barcos ou afundar esses navios para que não exista a possibilidade do retorno, que é o romper. Então, se por toda a minha observação, a minha vivência, eu entendi que aquele é o caminho, eu preciso queimar esse barco. Eu preciso romper com o velho eu para que eu possa ir por um outro caminho. É por isso que Jesus era tão veemente em algumas coisas, por isso que Ramatiz também é extremamente, né, direto em alguns ensinamentos. Não tem como conjecturar, ou é ou não é. Então é uma coisa que eu fui muito tocado pelo que essa paciente disse, e eu falei, nossa, isso ficou marcado e eu vou trazer na aula, porque eu achei muito profundo mesmo. E aí, a grande missão, né? A grande missão. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi essa partezinha aqui que me fez pensar em colocar esse tema na aula. Por quê? Porque quando eu integro em mim um ensinamento, uma vivência, eu posso tocar as pessoas através disso que eu vivencio. Às vezes através de um abraço, através de uma palavra, às vezes através simplesmente da presença. Mas para que a gente chegue nesse momento, eu preciso vivenciar a fé naquilo que me tocou, que é me expressar por esse novo eu, que a gente vai traduzir aqui pelo Espírito Santo, né, que eles foram tocados.
Ide e fazeis discípulos. Não é sobre levar algo ao outro. É sobre permitir que a verdade em você alcance. Antes de ensinar, torne-se. Antes de conduzir, estar alinhado. Porque a missão não começa no mundo, começa na consciência. Você não é enviado quando decide ir, mas quando já não consegue permanecer sendo menos do que é. Você não é enviado quando decide ir, mas quando já não consegue permanecer sendo menos do que é. Quando eu entendo quem eu sou, eu não necessito mais ser enviado, eu apenas vou. Então, o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. E a tarefa também só se apresenta quando aquela pessoa está pronta para cumpri-lo. Por isso que muitas pessoas buscam um propósito e não encontram. É uma autodefesa até, é uma proteção que a espiritualidade faz, porque aquela pessoa não está pronta. Porque antes de ensinar, eu preciso tornar-me algo. Antes de conduzir, eu preciso estar alinhado. Antes de ser pai, eu preciso ser filho. Né? Nas religiões de matriz africana tem esse ensinamento, você só pode ser um pai de santo ou um sacerdote quando você passa um tempo como filho. E ali não é pelo querer, é pelo merecimento. Então, quando aquela pessoa está pronta, a espiritualidade conduz aquilo de alguma forma. Talvez você não precise ir para longe, mas precisa finalmente ir. Olha que interessante isso. Por quê? Porque quando a gente fala de romper, e eu dei exemplo aqui de relações pessoais mais próximas, não é eu ir embora. Porque a decisão ela pode ser ficar onde eu estou, rompendo com o velho eu, você entende? É rompendo com o velho eu que eu posso reorganizar essas relações mais próximas. Enquanto eu estou tentando convencer o outro de que eu estou certo, o outro convence que eu estou errado, e aí fica aquela confusão naquele núcleo familiar, é porque nós estamos numa briga de ego. Mas quando eu decido romper, quando eu decido transformar, eu não preciso ir para longe. Se eu passo a manifestar simplesmente quem eu sou, tudo se transforma. Mas mesmo que minha decisão seja ficar, seja lá em que situação for, eu também preciso queimar os barcos e afundar os navios. Porque eu preciso deixar para trás tudo aquilo que causou a discórdia, o problema. Que basicamente é, resumindo, soltar o passado, perdoar e se perdoar. É aí que está a questão. Então, quando eu solto aquilo que não faz mais sentido, eu muitas vezes transformo aquele ambiente que eu estou. Porque eu mudo, eu transformo. E pelo quê? Pela minha vibração, eu vou influenciando o outro. Por quê? Aquela pessoa que eu tentava antes convencer, simplesmente sente que aquilo que eu digo é uma verdade que sai de mim, do meu coração, e não só das minhas palavras. Então, a nossa grande missão é essa. Ao nos tornarmos Ao nos tornarmos, nós vamos estar prontos para ensinar, né, a todas as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para eu tocar a alma de alguém, a minha alma precisa ter sido tocada por algo. Para que eu possa influenciar positivamente o mundo que eu vivo, eu também preciso ter transformado algo dentro de mim. Então, eu acho que essa passagem da Bíblia, ela nos traz a ação. A ação do quê? De tudo aquilo que nós já buscamos, de tudo aquilo que nós já transformamos dentro de nós, e aonde necessita com que a gente tenha a decisão de agir, de ir. E é a partir da experimentação, né, da vivência, que eu chego nesse novo patamar, nesse novo momento da minha vida. Não existe outro caminho a não ser a decisão.
a decisão de ser aquilo que eu me comprometi a ser. E o maior pecado que existe é eu não ser aquilo que eu me comprometi a ser ou aquilo que eu sou. Esse é o maior pecado. E é isso que bate na minha consciência, que vai me levar à ansiedade, que vai me levar à depressão, que muitas vezes vai me levar a uma angústia, uma insônia. Então, quem eu sou? Né? Eu sou o eu sou. Quando eu passo a fazer esse decreto, eu dizer para mim mesmo que eu sou o eu sou, eu acredito que existe essa fagulha dentro de mim. Não existe descendente diferente da fonte criadora. Né? Então, pessoal, a aula é isso hoje. Que aqui a gente possa decidir caminhar, decidir botar em movimento, decidir sair da inércia e romper com esse velho eu de uma vez. E aí, como é que eu sei que eu estou nesse caminho? É quando eu passo a olhar a vida com os olhos de Deus, ouvir a minha intuição, que geralmente é aquilo que vem primeiro na minha, né, na minha mente, na minha cabeça, no meu coração, quando se apresenta uma situação, e eu escolho agir através desse GPS espiritual ou dessa bússola interior que deve comandar minha vida. Então eu deixo de viver por aqui e passo a viver por aqui. O sentir é o mais importante. Então, quando eu sinto o chamado para algo, eu devo agir. Essa é a grande questão. Quando eu sinto o chamado, eu devo agir. Esse chamado, o que que é? É para uma grande missão? Não. Às vezes é simplesmente de fazer algo dentro da sua casa. De ter um ato de bondade, de carinho. Um ato diferente daquilo que você geralmente fazia antes. E quando eu ajo com consciência, com gentileza, eu basicamente desarmo o mundo à minha volta. Essa é a questão. Eu não posso esperar a transformação do outro para expressar o meu melhor. Eu devo ser aquilo que eu quero que o outro seja, porque senão não faz sentido. Né? Que antes de eu ensinar alguma coisa, eu devo me tornar aquilo. Isso por si já curaria muitas relações interpessoais. Então, é no básico do dia a dia que essa transformação que a gente está falando aqui, que o ir se traduz. A gente está falando da missão dos apóstolos aqui, mas é a nossa missão. São nos pequenos atos diários, na gentileza, de buscar produzir uma personalidade agradável, de olhar os outros com o olhar do espírito, do não julgamento. É isso. É essa a missão. Se cada um de nós conseguir fazer isso, você imagina milhares ou milhões de pessoas agindo assim. O mundo se transforma. A gente literalmente vai fazer a transição planetária através da transição individual, que é o ganho da consciência. Ponto. Qualquer coisa fora disso é ficar rodando atrás do próprio rabo. Então, caso alguém queira falar alguma coisa, caso alguém queira fazer uma pergunta ou um comentário, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu ver. Você levantou a mão, Jefferson, ou só bateu palma? Deixa eu ver. Foi só palma, só palma. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Então, aqui em cima não tem ninguém. Tudo certo, então, pessoal? Eu fico feliz por mais um dia aqui. Espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo, que é sempre tocar o coração de cada um de vocês. Então, eu comentei, né, que vocês podem mandar para a gente sugestões, quem não estava aqui no começo, mandar sugestões dos temas das próximas aulas, né, que a gente vai fazer um ano aqui na JC. E se vocês quiserem sugerir temas, a gente faz um compilado, aí eu mando na sexta-feira e a gente escolhe juntos os temas, até para que eu possa entender, né, um pouquinho do que
cada um aqui busca. Então, fiquem à vontade. Pode mandar qualquer tema. E aí a gente faz um apanhado, e aí eu coloco lá para a gente decidir junto. O que vocês acham? Aí, assim, ó, tem uma coisa que é assim, quando eu não decido, alguém vai decidir por mim. Quando eu não decido, eu coloco a chave da minha vida na mão do outro. E aí o outro decide do jeito que ele quer. Então, eu estou dando possibilidade de vocês decidirem. Depois não venham reclamar, né? Hã? Depois não venham reclamar. É exatamente isso, entende? Então, eu posso dar a possibilidade e aí ninguém fala nada. E aí, na próxima aula, o tema é carnaval. Aí todo mundo vai falar assim, nossa, Igor, mas ué, eu dei a possibilidade, ninguém decidiu, vocês deram a chave da vida de vocês ou das minhas mãos. Eu decido como eu quiser. Entende? Olha só, né? Nada é por acaso. Então, Eu já vou fazer a minha lista, já vou fazer a minha lista. a gente vai tentando amarrar as coisas aqui, né? Então, pessoal, podemos ficar por aqui. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero de verdade que tenha sido uma aula proveitosa, porque foi uma aula de transição, que ainda a gente falou de consciência, mas aproveitei a semana de Páscoa, esse é o novo caminho que a gente entra renovado e que a gente possa, né, se colocar como esse ser renovado em movimento, à disposição de Deus, de Jesus, do universo, do planeta, da nossa família, dos nossos amigos, que a gente possa colocar à disposição do outro o nosso melhor. Primeiro para nós mesmos, né? Então, isso eu acho que já é um ponto pacífico aqui entre nós. Mas que a gente possa colocar para o mundo o que a gente tem de melhor. Essa é a grande questão. E eu falo muito isso com as pessoas aqui. Eu falo, o mundo precisa conhecer seu coração. E a pessoa muitas vezes refuta isso. Então, o mundo precisa conhecer o bom coração de cada um de nós. Com certeza esse mundo será melhor em breve, mesmo que a gente tenha que reiniciar essa confusão. Tá bom? Um grande beijo a todos, pessoal. Fiquem com Deus, meu muito obrigado e até a próxima.